Olá, olá, olá! Seja bem-vindo ao canal Descomplicando. Meu nome é Henrique Frigério, criador desse canal, e nessa videoaula de hoje, aqui falando sobre vida acadêmica. Se você é um leigo na área e acredita ter sérios problemas, dificuldades na escrita dos seus artigos, trabalhos acadêmicos de uma forma geral, sugiro que siga as dicas que eu vou te dar nessa videoaula. Lembrando, é claro, que se você pegar tudo que eu falar aqui, sentar para escrever e gastar mais tempo do que eu gastei aqui, você vai escrever muito melhor do que eu propus aqui. Então, vamos lá! O que você vai ver hoje? Hoje você vai ver na prática um passo a passo de como analisar um texto, identificar e melhorar elementos contidos nesse texto e apresentar um produto melhorado aí para a escrita dos seus artigos. Aplique isso na prática. Então, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, inscrever aqui no canal, ativar o sininho, comentar, compartilhar com todo mundo que precisa e vamos nessa! Muito bem, povo, então vamos lá ao nosso exemplo 1 aqui das dicas para melhorar a escrita de seus artigos. Esse exemplo 1 tem várias dicas, então fica aqui até o final para você ver cada uma delas. Veja só, vamos lá! O diabetes mellitus tipo 2 é uma doença que afeta milhares de pessoas no mundo. É considerado um problema de saúde pública. Apresenta múltiplas causas e diversos estudos apontam vários genes correlacionados. E uma referência aqui, né? Vamos lá. Aqui eu tenho o seguinte, ó, o exemplo 1. Onde que eu vou mexer para melhorar esse texto que eu acabei de ler? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou marcar aqui, porque eu quero mexer nessa parte aqui. Eu vou mexer aqui. Eu vou mexer nesse ponto aqui também. Múltiplas causas. Vou mexer aqui também. Diversos estudos apontam. Eu vou mexer aqui também. E essa parte aqui do correlacionados e ainda também vou mexer em referência. Nossa, professor, vai mexer em tudo isso? Não estava bom? Não é que está ruim isso. Está péssimo. É brincadeira. Mas assim, não é que está ruim isso. É que a gente vai deixar aqui num formato, sei lá, mais bacana, mas no formato aí de artigos para você melhorar a escrita. Então vamos lá. Eu vou deixar aqui em outra cor para a gente começar a trabalhar. Então olha lá. Só porque eu falei que ia deixar em outra cor, ele não pegou. Pronto. O diabetes mellitus tipo 2. E aí, como é a primeira aparição, eu já vou colocar uma sigla aqui, ó, DM2. Tá? Por quê? Para eu usar daqui a pouco. E aqui, ó, pela característica, pela etiologia da palavra, eu vou vir aqui, do termo, né? Eu vou vir aqui e deixar em itálico. Então, pronto. O diabetes mellitus tipo 2, continuando, não, ali que eu vou mudar. Então, é um grupo de doenças metabólicas que o grupo afeta indivíduos e eu vou mudar ali, escala global. Isso, em escala global, sendo também considerado um problema de saúde pública. E aqui possivelmente eu vou colocar uma referência aqui, mas daqui a pouco a gente já vê isso. Deixa eu explicar o que está acontecendo. Então, eu mexi aqui para fazer um preparativo para usar depois. Aqui é uma doença. Veja, o diabetes mellitus, na realidade, não é uma doença. Se você baixar lá os guidelines da American Diabetes Association, lá, Diabetes Care, você vai ver que o diabetes mellitus, ele é um grupo de doenças metabólicas. Está lá a definição. Tá? Eu li bastante isso, porque o meu doutorado é em diabetes e obesidade. Então, eu até usei esse termo aqui para explicar e complementar esse tipo de coisa para você. Tá? Então, olha só.
é um grupo de doenças metabólicas que afeta indivíduos em escala global. Então, ó, milhares de pessoas no mundo. Não que esteja errado milhares de pessoas no mundo, mas quando você coloca dessa forma, que afeta indivíduos em escala global, parece que fica mais robusto, parece que fica mais elegante, né? Ou melhor, não usual, né? Parece que fica mais adequado aí na escrita de artigos, tá? E sem contar que a gente vê vários termos assim, como escala global, né? Em diversos artigos. Então fica aqui a dica. Então, é um grupo de doenças metabólicas que afeta indivíduos em escala global. Aí eu fiz uma conexão aqui, ó. Eu fiz uma conexão aqui para o rio fluir, sabe? Isso aqui eu vou fazer um outro vídeo no futuro, mas eu fiz uma conexão aqui, eu utilizei um conector. Então, sendo também considerado um problema de saúde pública. E fechei até esse ponto aqui. Agora, observe que o restante da frase, o restante dessa oração aqui, ó, parece que não está completamente conectado. Parece que está falando meio que de outras coisas ali. Então, é ideal que a gente venha aqui, coloque um ponto, até para a frase não ficar tão longa, e coloque uma referência que eu daqui a pouco vou falar aqui. Mas observe que essa referência não necessariamente é essa. Depois eu falo. Olha lá. Aí o que eu faço? Começo com o diabetes mellitus tipo 2 de novo? Não. Começo com essa doença? Não, porque não é uma doença. Né? É um grupo de doenças metabólicas. Então, o adequado aqui, a gente faz o seguinte, ó. O DM2, que é a sigla que eu quis dar aqui. Então, o DM2 apresenta, olha aqui, ó, múltiplas causas. Eu vou substituir por etiologia variada. Olha que termo bacana. Né? O DM2 apresenta etiologia variada. E diversos estudos apontam. Espera aí. E diferentes estudos. E diferentes estudos descrevem genes associados tanto com esse tipo de diabetes quanto com as manifestações fisiopatológicas a ele relacionadas. E aí aqui eu vou colocar referência, que eu já vou falar aqui. Olha o que eu fiz aqui. Eu comecei uma outra informação, então o DM2 apresenta etiologia variada, substituindo múltiplas causas. E aí vem um ponto para você sempre lembrar quando você for escrever seus artigos. E diversos estudos apontam. Primeiro que estudo não aponta. Esse é um detalhe. Outro, procure utilizar um termo que mais se aproxima da natureza do que você está utilizando. Por exemplo, e diferentes estudos descrevem, né? Eles relatam, apresentam, enfim. Né? Então, diversos estudos, eu troquei por diferentes. Por quê? Porque se são diversos estudos, como que você coloca uma única informação aqui, uma única referência? Pô, o que é diverso para você? 5, 10, 20, 70? Entende? Então, a primeira coisa, se você escrever esse tipo de coisa e o seu trabalho cair numa banca, por exemplo, se a banca quiser questionar, ela pode. Ela fala, você falou diversos estudos, você citou um. Cite 3 para mim. Aí você vai ficar com aquela cara que você vai tentar tirar água de pedra. Então, quando você substitui diversos estudos por diferentes estudos, primeiro, você não precisa colocar 5 estudos aqui. Então, um está lá, então 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os diversos, entende? Você pode colocar apenas 2. São diferentes estudos. Opa!
2 e 3, aqui, ó. São diferentes estudos, o estudo 2 e o estudo 3. Então, já dá uma aliviada, já deixa correto e dá uma aliviada para você aí. Mas, supondo que você queira dar força nessa informação, você coloca aí 2, 3, 4, 5, 6, 7, por exemplo. Que se você utilizar, por exemplo, o Mendeley, que tem vídeo, um tutorial aqui no canal, a hora que você colar as referências aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai marcar de 2 a 7. Professor, por que não utilizou o Mendeley aqui? Porque não é o foco desse vídeo. Simples. Então, olha lá. O DM2 apresenta etiologia variada e diferentes estudos descrevem genes associados tanto com esse tipo de diabetes quanto com as manifestações fisiopatológicas a ele, esse a ele aqui é o tipo de diabetes, a ele relacionadas. Essas manifestações estão relacionadas com esse tipo de diabetes. Então, por exemplo, hiperglicemia, problemas nos rins, vasos sanguíneos, retinopatia, enfim, tá? Esse é o ponto. Agora, professor, por que você trocou correlacionados, né, por relacionadas? Por que você trocou o termo correlação por relação? Olha, aí já é um preciosismo meu, digamos assim. Eu tenho um amigo estatístico, né? Não só um, né? Mas, enfim. Tenho grandes colegas estatísticos aí e o termo correlação a gente usa bastante na estatística. Tem análise de correlação e tal. Então, eu costumo não colocar, quando eu não fiz uma análise, eu costumo colocar relacionadas no lugar de correlacionados, por exemplo. Tudo bem? Então, olha como que ficou o texto. O diabetes mellitus tipo 2, DM2, é um grupo de doenças metabólicas que afeta indivíduos em escala global, sendo também considerado um problema de saúde pública. Ponto. O DM2 apresenta etiologia variada e diferentes estudos descrevem genes associados tanto com esse tipo de diabetes, quanto com as manifestações fisiopatológicas a ele relacionadas. Pessoal, espero que essa videoaula tenha te ajudado nesse tema e muito obrigado a todos que têm se inscrito, ativado o sininho, deixado o seu like, comentado, enfim, participado pra caramba aqui do canal. Tudo de bom a todos e você sabe, como sempre, fiquem bem!